Contra tudo e contra todos, o Mengão venceu mesmo assim. Vencemos o Fluminense por 1-0. Segue o líder. Chupem, secadores. Separei aqui para vocês um pós-jogo do programa Sport Center. Vamos ver o que os comentaristas da ESPN vão falar agora da vitória do Mengão. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN. Link na descrição como créditos. Eu ia falar outra coisa. Vamos lá, simbora. Eu acho, assim, no primeiro momento, é claro que quando a Renata ela vem explicar, eu acho que ela consegue apresentar alguns outros, um outro olhar pra gente. No primeiro momento, eu achei pênalti pela perna dele, do Calegari também, que né? sobra ali atrás no Bruno Henrique. Não sei vocês. Eu não tive a impressão de pênalti. Eu tava até com a Renata na redação, ela vai vir, a gente vai falar mais. Não dá spoiler, não. Não vou dar o spoiler. Eu não tive a impressão de pênalti nesse lance, não. Tá. Aliás, um jogo com outros lances também que a torcida do Flamengo reclamou, né? Lance ali do Ganso com o Davi Luiz. Mas esse, especificamente, eu não achei pênalti, não. Não achou? Não, eu fiquei até com uma impressão... Mas você achou que foi uma falta do Bruno Henrique? Então, eu fiquei com a impressão que, na briga ali, pelo espaço, o Bruno Henrique, em velocidade, ele tira o equilíbrio do Calegari, e aí, a partir disso, o Calegari cai e tem um impacto por baixo. Tá. Então, achei que foi mais falta do Bruno Henrique do que um pênalti, exatamente nesse lance. Mas tem Eu discordo. debate, né? Uma questão interpretativa. Você achou, Pascoal? Eu achei que o Bruno Henrique vem na bola, ele tem uma imposição física muito forte, porque ele é muito forte e é maior do que o Calegari. O Calegari tinha acabado de entrar, né? E tem um braço ali. Essa é a discussão. O braço, ele no movimento, ele tira o jogador do Fluminense da jogada. Se aquele braço funcionou como alavanca para tirar o Calegari da jogada, a jogada tem que ser paralisada ali. Porque depois é tudo uma questão de movimento mecânico. É a consequência do primeiro ato. É movimento mecânico, porque o Calegari cai, conforme ele cai, o Bruno Henrique tropeça na perna dele e cai também. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Teve um lance na lateral do campo aqui, que o Martinelli prendeu uma bola, o Pedro chutou o Martinelli, foi um negócio meio traumático ali na beira, e o árbitro não deu nada. Não marcou rigorosamente nada. Deu a posse de bola para o Flamengo. Então, eu tenho algumas coisas... Cara, vem cá, vocês querem dizer que o Flamengo foi ajudado pela essa arbitragem lixo? É isso mesmo? Porque o Flamengo foi prejudicado, cara. Muito na arbitragem. Teve pênaltis não dados para o Flamengo. Que eu vejo no campo de jogo, que o árbitro marca e depois deixa de marcar. Eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Eu preciso saber, da Renata, se ela puder explicar, por favor, se é esse movimento do braço, que é o braço esquerdo. O movimento do braço esquerdo é capaz de tirar o jogador da jogada. Se esse braço tirou, a jogada está parada ali. Caso contrário, o movimento do braço, tá vendo? Uhum. Se o braço esquerdo, se essa jogada para no braço esquerdo, é falta. O que me deixa um pouco alarmado é que o VAR fez a chamada intervenção silenciosa, né? O VAR está analisando tudo. Muito pênalti. O árbitro e fica com a marcação de campo. Ficou com No gol do Pedro, o gol da vitória do Flamengo. O Pedro bateu o pênalti no meio do gol, raspou no pé do goleiro do Quase. Fábio. Bateu mal. Um instantezinho a mais, ele conseguiria tirar a bola com o pé. 22 gols no ano. 22 gols pro Artilheiro Pedro? do país. Quantos de pênalti? Aí tem que fazer um levantamento. O pessoal do Data vai ter que fazer esse Mas levantamento. você também é polêmico, hein, Rodrigo Bueno? Eu? Imagina, Mas né? só uma Pascal? pergunta. Mas tá ali, tem a chance e tem que converter. Não é, né? Porque muita gente tenta diminuir, né? O Cristiano Ronaldo, quantos gols de pênalti? Messi, mas quantos gols de Reinaldo, pênalti, né? Mas quando perde título nos pênaltis, é o primeiro a tomar. Ele vai ser eliminado de Copa do Mundo com erro de pênalti ali pra ver se não é... Nem lembra disso. Mas assim, a gente vai falar sobre também o lado do Fluminense dessa história, da penalidade, mas eu acho importante destacar isso que o Bueno trouxe no primeiro comentário dele. A gente tinha muita preocupação para entender como as equipes iriam se comportar nesse período de Copa América. E nesse período, então, perdendo jogadores, com convocação, e o Flamengo, óbvio, porque... O torcedor tricolor já não tem mais paciência. Os números do jogo, então, para a gente interpretar aqui. O Fluminense teve mais posse de bola, como é uma característica dos times do Fernando Diniz. Mas em todos os outros quesitos, o Flamengo foi melhor. 2 finalizações do Fluminense, gente, contra 14 do Flamengo. Nenhuma certa do Flu, 4 do Flamengo. Grandes chances, então 6-1 para o Flamengo. Ações na área rival, Pascoal, 5-34 e desarmes 17-26. A gente aproveita e já cola a tela de classificação, porque é isso, de ponta a ponta, a gente tem, então, Flamengo e Fluminense. O Fluminense se dando mal nessa história, né? O Flamengo líder do campeonato
Então, com a sua rodada feita, 24 pontos. O Bahia também venceu. Já já a gente mostra os gols. Palmeiras e Botafogo. Aí Atlético Paranaense, Inter, o Cruzeiro, que em um certo momento ali conseguiu pular até para o G4, mas com a derrota fica em sétimo. São Paulo, Red Bull, Bragantino e o Atlético, o Galo, que joga já já. Virando a página. Juventude, Fortaleza, Criciúma, Cuiabá. Aí o Vasco, agora aparecendo na 15ª colocação. Vitória, Atlético Goianiense, Corinthians, Grêmio e o Fluminense na última colocação com 6 pontos. E são 11 jogos já, Pascoal. O sinal de alerta tem que estar muito ligado lá no vestiário do Flu, hein? O mesmo vale para o Corinthians, né? Sim. O Corinthians também tem número de jogos a mais do que os outros concorrentes. Então, é uma outra preocupação. Agora, mais do que um alerta, né? Eu acho que não tem alerta, é alarme agora. Né? Tem aquele... o alerta, tocou o alerta de incêndio. Então, o alerta de incêndio, todo mundo... Agora, tocou alarme. Pode sair correndo, começa a se sacudir, porque agora não tem mais tempo para questionar. Agora, o Fluminense, eu entendo a postura do Diniz, quando ele diz assim, eu não vou mudar o formato de jogo, porque esse é o formato de jogo que eu adoto desde o início da minha carreira. Então, eu não vou mudar o formato de jogo. Isso é dele, é intrínseco, pertence a ele, é o trabalho que ele quer executar. Ele se sente bem assim. Precisa saber se esse modo de jogar é o suficiente para fazer o Fluminense ganhar jogos. O modelo de jogo é o modelo ideal nesse instante. Já foi ideal, foi campeão da Libertadores, com todos os méritos e aplausos. Né? Mas hoje já é. Hoje, o que o adversário... Não preciso... Eu não sou técnico de futebol, sou analista de futebol. O que você quer ganhar do Fluminense, o que você faz? Adianta a marcação. Que foi como o Corinthians, que a única vitória que o Corinthians tem na competição foi em cima do Fluminense, que marcou pressão lá na Neoquímica. Marcou a pressão e marcou individualmente as peças que o Ganso ia buscar a bola, tinha alguém correndo atrás do Ganso. Porque as peças que geram jogo para o Fluminense. Você marca as peças que geram jogo, marcam os marcáveis do Fluminense, Arias e Ganso. Se você marcar o Arias e o Ganso, a bola não vai sair, porque o André não está jogando. Então, o que é que faz? Encaixa o Fluminense no seu campo de defesa. Hoje, o Gabriel, infelizmente, ele errou tudo o que ele fez. Ele até começou, deu 2 lançamentos bem bons, né, dona? Sim. Começou com 2 passes bons. Daqui a pouco, virou o fio, porque ele vinha buscar a bola na área para gerar o jogo, porque o Ganso estava jogando mais adiantado. E aí não saiu, deu isso aí, ó, você está vendo aí. O Gerson dá um bico na bola, o Lohan bate, a bola não pega o efeito, a bola chega na área para definição, não sai, o goleiro acaba tirando com a ponta do pé, como nesse lance aí, bate na trava da chuteira, né? Se ele tivesse com chuteira de borracha, era capaz de entrar, mas com trava de alumínio pegou e saiu. Então, tem coisas assim no futebol que são muito explicativas dentro do próprio jogo. E a gente está vendo aí o que está acontecendo com o time do Fluminense. Esse futebol é capaz de gerar aquilo que a torcida espera? Não está sendo. O Pascoal, só para... A gente poderia falar aqui sobre resultado facilmente, o Fluminense. Sim. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Sabe quantos times o Fluminense conseguiu vencer da Série A esse ano? Quantos? Série A do Campeonato Brasileiro? 1, o Vasco. Uma temporada inteira. Só venceu o Vasco. São 8 jogos que o Fluminense não vence dentro do Campeonato Brasileiro. O que segura muito ainda é a campanha de liderança dentro de um grupo frágil na Libertadores. Mas eu não vou falar sobre o resultado aqui. Porque o Diniz, ele agora, em um momento de pressão, ele tem se sustentado muito numa narrativa que o atropelou durante toda a carreira. Porque ele sempre sofreu muito mais com o resultado do que com o rendimento. Uhum. E agora ele não tem o resultado e o rendimento é pior ainda. O Fluminense é um time que é incapaz de competir. Hoje é um time vulnerável defensivamente, é um time que tem problemas crônicos na saída de bola, porque não tem mais as peças necessárias para essa série de bola ser uma série de bola mais limpa, com qualidade do Nino, do André. Né? É um time fisicamente que está em frangalhos, que não consegue competir. E aí você olha a escalação dele, eu entendo ele ter convicção na ideia dele. Mas assim, quando eu olho a escalação, o torcedor do Fluminense olha a escalação com o meio-campo, enfrentando o Flamengo, o meio-campo que ele formou. Ganso, Renato Augusto, Gabriel Pires e Lima. Na frente o Cano e o John Kennedy. E com o Martinelli, mais uma vez, na zaga. Ele até depois modifica, bota o Thiago Santos na zaga e no segundo tempo... Que aí ele tira o Pires, né? Isso, ele bota o Martinelli.
Esse time é um time lento com bola, não tem punch, não tem pegada para, primeiro, levar essa bola com mais força para frente. Você precisa de velocidade, você precisa de intensidade, você precisa ter um time mais combativo para deixar o adversário desconfortável, para pressionar. Bola foi muito mais na faixa intermediária do campo. É só cadenciado, Pascoal. Não é um time que Normalmente consegue... o time de Diniz é assim, é muita posse no campo defensivo, né? Normalmente. Mas o do ano passado acelerar lá na frente, né? Então, mas do ano passado, você tem essa cadência, tem esse controle. Mas você tinha um Keno, você tinha um Arias. Hoje a única estratégia de velocidade que você tinha um pouco mais no time titular era o John Kennedy. Mas acho que a estratégia dele, até o Pascoal falou, era tirar a velocidade do jogo. Ele povoou o meio campo, fez mas não construiu quarteto nada, no meio. né? Então, acho que a ideia era tentar controlar o jogo, prender a bola. Ele teve 54% de posse de bola. Mas aí só 2 finalizações. Mas porque não tem... hoje, o futebol, se você ficar só nessa, girando a bola ali entre os 4 do meio campo, você não aparece ninguém para fazer uma diagonal, porque você não tem esse jogador. Pascoal, nenhum setor do Fluminense hoje funciona. A defesa não funciona, uma defesa exposta, que sempre... o adversário sempre consegue criar muito contra o Fluminense. Isso não é só contra o Flamengo, contra o Atlético Goianiense, contra o Alianza Lima, em jogos que o Fluminense venceu, contra o Colo-Colo. O meio-campo é o meio-campo que controla toque de lado, mas ele não consegue produzir, não consegue, por exemplo, colocar o Cano em condição de finalizar. É um time que não consegue fazer essa transição ofensiva. Uma coisa que me incomoda muito no Fluminense é trazer o Cano para vir buscar a bola no grande círculo. Antes da era Tite contra o Flamengo, mas nesses embates entre o Tite e o Diniz, o Tite tem levado muita vantagem. E aí chegou em algum momento no estadual no Rio, que o Tite na coletiva estava falando, não, a gente estudou muito bem, a gente tem todos os detalhes do Fluminense e começou a falar do estudo do adversário. E o filho falou, calma, vai ter mais embates, não entrega todo o jogo. Agora, não pega. Mas assim, o Tite basicamente faz o que quase todo mundo faz contra o time, aperta, sufoca. E olha que o Flamengo tem mudado as escalações contra o Fluminense, por necessidade e tal. Mas o tipo de jogo parece assim muito fácil de você anular, né, complicar o jogo do Fernando Diniz. Eu não gosto desse tipo de discurso. Não estou levantando bandeira nenhuma para demissão. Estou aqui para tentar analisar o que a gente tenta enxergar ali. O que a gente vê no Fluminense é um tom de fim de ciclo. A gente estava vendo o jogo ali, assim, em alguns lances, assim, a passividade até dos jogadores do Fluminense, que parecem não acreditar mais nesse modelo de jogo. Parece que tem um desgaste tão grande ali. Às vezes não é nem só sobre não acreditar, mas às vezes não tem a mesma força que na temporada passada que... Tem uma jogada do Lohan, que o Lohan vem conduzindo, 3, 4 do Fluminense, todo mundo olhando aqui assim, ó, e correndo para trás. Ninguém combate, ninguém agride o cara que tá com a bola. Mas assim, isso é sobre o Diniz ou isso é sobre os jogadores? Acho que isso é sobre tudo, sobre o contexto, sobre um trabalho que se perdeu nessa temporada. E não era para ter tido uma queda tão bruxa. A gente tá falando de arbitragem que, assim, o jogo foi difícil. E aí tentou controlar o jogo conforme deu ali no campo de jogo. Em alguns momentos tiveram erros, na minha visão. Mas, assim, o lance capital sempre é um pênalti, que resolve o jogo em si. E nisso, Mari, eu acho que esse é o ponto fundamental, o pênalti. O que a gente analisa nesse pênalti? O primeiro, você tem ali, para mim, uma disputa por espaço. Tá? É um jogador com o braço aqui, o outro jogador com o braço lá. Eu gosto muito de fazer a análise ao contrário, para a gente falar em critérios. Esse braço não é falta de ataque? Esse braço, se fosse do defensor, você marcaria pênalti? Sabe, eu sempre vou nessa linha. Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente dar uma falta de ataque. Mas a gente não marcaria pênalti no mesmo lance. Se a gente marcasse um pênalti nesse lance, você ia ficar assim, isso é pênalti? Então, para mim, tem uma disputa por espaço. Primeiro um braço do jogador do Fluminense, depois um braço do jogador do Flamengo. E dentro disso, para mim, uma disputa por espaço que acontece normal. E a hora que o jogador do Fluminense cai, o que acontece? Ele cruza a perna do Bruno Henrique. Ele consegue, ele sabe quando dá aquela trançada na perna do Bruno Henrique? E aí, ele queria fazer isso? Não. Mas a gente sempre fala isso, sem querer também é falta. Quantos lances a gente já não viu de jogador caindo sem querer e aí derrubando o adversário e a arbitragem vai marcar falta? Então, dentro do que a gente vê de jogo, do critério, de um braço aqui, outro lá, para mim, a disputa por espaço foi normal.
disputa por espaço, um braço aqui, um braço lá, e aí não vejo falta de ataque, e aí na hora que o jogador cai, sem querer, ele trança a perna do Bruno Henrique. Dessa forma, para mim, o pênalti marcado no campo, Renata, que o VAR manteve a decisão. Posso fazer um... Muito bem, galera. Quem está falando é uma ex-árbitra, a Ruel. Ela manja muito, cara. Renata Ruel, analista de arbitragem. Então, ela falou que foi pênalti. Pronto. Chupem, secadores. Vocês que não entendem de arbitragem. Quem está falando aqui é a Renata Ruel, que é especialista em arbitragem. Foi pênalti, ponto final. questionamento. Claro, sempre. Eu estou aqui vendo o lance, já vi esse lance umas 52 vezes. Né? E quando vejo na câmera aproximada, o braço do Calegari é um chamado braço de proteção. Ele está medindo onde é que está o adversário, porque esse é o chamado braço, ele está sentindo onde está o adversário. Sim. Perfeito? O Bruno Henrique é mais alto e mais forte do que ele. O último instante do Bruno Henrique, ó, olha a imagem, ó, o último instante do Bruno Henrique é a alavanca com o braço para tirar o Calegari. Aí você fez um questionamento, isso seria suficiente para o pênalti? Na minha visão, sim, porque ele tem a alavanca do cotovelo tirando o adversário da jogada. Eu acho que é isso importante, Pascoal. Eu Porque acho que para mim o lance termina aí. Sim, então, para mim é essa questão. Se você entende que houve uma falta de ataque, não houve pênalti. Se você não entende que houve falta de ataque, o pênalti, ele existe. Porque mesmo sem querer, acaba acontecendo. Eu acho que o grande questionamento é esse. É esse braço do Bruno Henrique é o suficiente para marcar uma falta ou não? E o último momento, ó, o último momento do Bruno Henrique. Eu acho que nesse lance, nessa imagem que a gente tem nesse momento, não dá para ver necessariamente o braço de disputa do Calegari. Fica muito evidente o braço de disputa O Calegari está medindo ele, ó, o braço do Calegari está segurando, está medindo onde que ele está. Aqui, ele está percebendo, porque o Calegari está... O Bruno Henrique está quase passando por ele, ele está com a mão aqui percebendo o Bruno Henrique. Mas eu acho que eles foram pro contato, Pascoal. Não. Porque o Bruno Henrique está aqui, o Bruno Henrique está aqui, e o Bruno Henrique é mais alto que ele, está com o braço mais alto. E no último instante, o Bruno Henrique faz a alavanca com o braço. Para mim, esse é o debate. Para mim, na minha interpretação, eu acho que o Bruno Henrique, em velocidade, ele acaba deslocando com esse braço esquerdo o Calegari. E aí, mas o Calegari também não tem no embate. Eu tô aqui levantando as... Porque para mim, eu entendi como a Renata, assim, uma disputa de corpo, os dois foram pro ombro, aquela coisa do eu dou em você, você dá em mim e tenta. Só que como o Calegari já capotou, ele já capotou fazendo pênalti. Sim. Mas acho que... É que eu acho que ele só capotou por conta desse braço esquerdo do Bruno Mas Henrique. é que ele também deu uma, só que o Bruno não caiu. Eu achei que teve uma intensidade um pouco maior do Bruno Henrique. Mas aí a gente estava nesse debate lá, né? Eu estava com a Renata, Tá aí, galera, o debate tá meio dividido, né? Dois acham que foi pênalti, dois acham que não, discutindo aí se foi, se não foi, disputa por espaço, tal, corpo a corpo. Pra mim, cara, o Bruno Henrique fez uma disputa corpo a corpo pelo espaço que ele tinha com o jogador do Fluminense. Na hora que o jogador do Fluminense cai, ele ergue as pernas, trança com as pernas do Bruno Henrique e comete o pênalti, derrubando o Bruno Henrique. Porque se ele não derruba o Bruno Henrique sairia na cara do gol. Então, pênalti bem marcado. Ponto final. O Mengão é assim, galera, contra tudo e contra todos. Cara, a arbitragem hoje foi sacanagem o que ela fez com o Flamengo no primeiro tempo. Não dando pênalti em cima do Davi Luiz. Foi pênalti. Foi muito pênalti. E não deram. Várias faltas cometidas pelo Fluminense ele não deu. Nem sequer amarelo, não deu nada, né? No finalzinho do jogo ali que ele resolveu apitar seriamente, expulsou o Diniz, expulsou o Lima, o jogador do Fluminense no finalzinho. E no campo ele marcou bem marcado o pênalti. Só que no primeiro tempo o Flamengo foi sim prejudicado. O Flamengo que fez um bom jogo, porém, na hora de finalizar, não estava com uma pontaria legal. Finalizando tudo para fora, o Flamengo teve 14 finalizações e marcou um gol de pênalti, né? Já o Fluminense foi dar o primeiro chute no gol aos 21 do segundo tempo. O Fluminense é um time destroçado, um time acabado, é um time que é covarde, cara. Ele vai para praticar o antifutebol, ele não quer jogar, ele só vai para destruir, para não deixar o adversário jogar. Foi o que aconteceu hoje no Fla-Flu. Mano do Fluminense aí, tinha mais torcedores do Flamengo do que do Fluminense no Maracanã, porque a torcida do Mengão é foda. A torcida do Flamengo
Loto Maracanã sempre, né? Dando show e espetáculo. Flamengo é líder. Sinto muito para os secadores. Quero mandar aqui um chupa para vocês que secaram o Mengão. Não adiantou secar. Pode chupar. E combinou e rimou, né? É isso aí, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero saber a sua opinião. Foi pênalti ou não no Bruno Henrique? Para mim foi muito pênalti. Fui!